Bom, essa primeira diz que, visando a melhoria do veículo, o vendedor sugere que ele troque as rodas de 15 polegadas para 17 polegadas do carro. O que está acontecendo, tá? Ele está aumentando o diâmetro da roda, então o carro está ficando mais alto. O que acontece, tá? Essa é uma questão meio de conhecimento geral, né? Quanto mais alto for o carro, mais alto vai ser o centro de gravidade dele. A gente viu em aula, né? Todo carro, todo móvel tem um ponto chamado centro de gravidade, CG, que é o lugar onde atua a força peso. Se tu aumentar o diâmetro da roda, se tu deixar a roda maior, tu vai elevando o centro de gravidade, vai ficando cada vez mais para cima, e isso vai tornando o carro instável. Numa curva lateral, ele tem mais chance de capotar. Por isso que todos os carros rápidos, carros de corrida, né, eles são extremamente baixos, porque quanto mais perto do chão, quanto mais para baixo for o centro de gravidade, mais estável ele é. Então, elevar a posição do carro torna ele instável. Então, aqui, ó, elevar a posição tornando instável, tá certo? Abaixar a posição, nada a ver, né? Elevar a posição tornando estável, não, né? Elevar não vai tornar estável. Abaixar a posição aqui também não pode. Elevar a posição tornando estável. Tu vê, então, só sabendo isso, tu já sabe que a resposta é a letra A. Por isso que essa questão foi considerada bem simples no Enem de 2018. E aí pode ter alguma dúvida essa história de aumentar a velocidade do automóvel em relação à medida pelo velocímetro. Por que isso acontece, tá? A partir do momento que tu coloca uma roda maior no carro, ela vai percorrer, tu tem uma roda pequena, né? E aí a roda tá girando. E aí tu aumenta o diâmetro da roda, tu bota uma roda maior, ela vai continuar girando. O velocímetro, ele calcula a velocidade pelo número de voltas que a roda dá. Não é bem assim, tá, pessoal? Não é tão simples, não é pelo número de voltas da roda, ele está no final da caixa de mudança, mas existe uma relação entre a caixa e o número de voltas da roda, então não precisa complicar tanto. Mas o que acontece? Essa aqui dá uma volta, ela vai percorrer uma distância. Essa aqui, para a mesma volta, ela vai andar uma distância maior. Então, o velocímetro do carro sempre vai estar marcando menos do que o carro está andando. Então, é uma situação perigosa, por exemplo, para aqueles controladores de velocidade. O velocímetro vai estar marcando 40 por hora, mas como o diâmetro da roda é maior, tu não vai estar 40 por hora, tu vai estar 50 por hora. Porque para cada volta o carro está andando mais. Então, se torna complicado saber qual é a velocidade real que o carro está andando. Valeu? Bom, essa questão 2 é uma sacanagem, tá? É a mais sacana do Enem de 2018. Porque é uma exceção, tá? É uma coisa que pouquíssima gente já tinha visto. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo do professor Leng da URGS explicando isso, tá? O que acontece aqui, ó, vamos começar pelo carro B, tá? O carro B é bem simples de entender, né? Tu tem um ventilador virado para trás, então essa vela aqui ela não serve para nada, né? Então, ação e reação, esse ventilador ele está funcionando como uma hélice virada para trás, então ele está empurrando o ar para trás, ele cria uma força contra para frente. Então, o barquinho, né, o carrinho aqui vai andar para frente sem problema nenhum. Então, a velocidade do carro B é maior do que zero e ele vai andar para a direita. O carro A, o que a gente poderia pensar? Como está virado para frente, né, vou fazer de vermelho aqui o vento, ele está empurrando o vento para frente. Se ele empurra o vento para frente, por reação, vai ter uma força para trás, né? Então, a tendência do carro A é andar para trás, é andar para a esquerda. Só que esse vento aqui, ele vai vir aqui, ele vai bater na vela. E aí, batendo na vela, ele volta, ele retorna, né? E aí, claro que batendo na vela e retornando, ele cria uma força para a direita. Então, essa força aqui para a esquerda e essa força aqui para a direita se anulam e o carro A fica parado, né? Todo o vento que vem para frente bate e volta. Só que o que acontece, tá? Uma exceção. Essa vela é uma vela parabólica. Se o formato dela fosse reto, aí aconteceria isso, tá? O carro A ficaria parado. Mas como o formato dela é parabólico,
tem partículas de ar mais velozes que vão bater aqui, né? Tem partículas de ar que vão viajar até o fundo da parábola e tem partículas que vão bater antes da parábola. Então, essa força aqui da vela acaba sendo um pouquinho maior que essa força aqui de reação. Então, o carro A, ele também vai andar para a direita, a velocidade dele também vai ser para a direita, mas vai ser menor do que a velocidade do carro B, bem menor, né, por causa dessa reação. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, então vai ser bem fácil de entender. Mas é uma exceção que não deveria ter sido colocada, né? Pouquíssimo aluno ia saber isso. Era a questão mais difícil do Enem de 2018. Então, a resposta da letra B. Os dois têm velocidade maior que zero, só que a velocidade do carro A é menor que a velocidade do carro B, e o carro A se move para a direita justamente por causa dessa força aqui ser maior do que essa aqui. Beleza? Assiste o vídeo aí. Nós temos aqui um carrinho que pode se mover quase livre de atrito. Eu dou um pequeno impulso nele e ele anda quase livremente. Mas aqui em cima nós temos um ventilador. Então nós podemos ligar o ventilador. Dá para ver que o ar está sendo impulsionado para cá. E aí quando eu libero o carrinho, ele anda em sentido contrário ao movimento do ar. Libero. Mais uma vez. Isso aqui é fácil de entender. O ar estava parado, o ventilador agiu sobre o ar, impulsionou o ar para esse lado. A terceira lei de Newton diz que o ventilador deve sofrer uma impulsão em sentido contrário. É o que nós estamos vendo aqui. Bem, agora nós vamos instalar no carrinho um anteparo contra o qual o ar movido pelo ventilador será jogado. E o anteparo vai estar solidário no carrinho. Nos anos 60, houve um filme de ficção científica muito famoso, com a Jane Fonda, A Barbarella era o nome do filme. Nesse filme de ficção, apareceu um barco que tinha sobre ele um ventilador que soprava contra a vela do barco. E no filme mostrava o barco se movendo. O vento era jogado contra a vela e o barco se movia. Posteriormente surgiu uma grande discussão sobre se o que a gente via naquele filme de ficção estava correto. E é o que nós vamos testar experimentalmente agora aqui. Agora nós já temos incorporado ao carrinho a vela. O ar continuará sendo jogado para esse lado. Na situação anterior, o carrinho andava para cá,
E a questão interessante é se o carrinho anda ou não anda. Tá? Então vamos fazer o nosso experimento. Tá? E como a gente pode ver, o carrinho é propulsionado em acordo com aquilo que a gente via no filme da Barbarella. O ar bate na vela e empurra o carrinho. Bem, como é que nós podemos entender o que está acontecendo aqui? A maneira mais simples de entender é ver o que no final acontece com o ar. Inicialmente o ar é jogado contra a vela, mas a vela reflete o ar, ou seja, o ar bate na vela e se movimenta nesse sentido. Ora, se o ar que estava parado antes de ligar o ventilador está se movendo para cá, a terceira lei de Newton diz que o carrinho tem que sofrer um impulso em sentido contrário. Vamos ver mais uma vez se é isso mesmo que acontece. O ar está sendo jogado contra a vela, mas ele está sendo refletido pela vela. E, portanto, no final, a gente tem uma corrente de ar fluindo para esse lado. E o carrinho andando em sentido contrário. Em muitos livros, textos que tratavam dessa situação aqui, era afirmado categoricamente que o carrinho não poderia se mover quando o ventilador soprasse na vela. Essa possibilidade não se concretiza a não ser que o ar não ganhe nenhum movimento nessa direção. O que interessa para o carrinho se movimentar para um lado é o ar ganhar movimento em sentido contrário. Como o ar não pode ficar parado depois que colidiu com a vela, e ele retornará, não há como o carrinho ficar parado. O carrinho ficar parado nessa situação, com o ar sendo jogado para esse lado, violaria a terceira lei de Newton. Bom, a questão 3 diz que o projetista quer construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho. O dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser desprezado. Então, é um sistema conservativo. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes. Então, olha só, tu quer que a velocidade com que esse cubo saia da mola aumente 4 vezes. Então, essa é uma questão de energia. Quando o cubo está aqui encolhido na mola, e a mola aqui está toda deformada, tu tem energia potencial elástica. Quando a mola libera e o cubo vai para frente, a energia potencial elástica se transforma em energia cinética. Como não tem atrito, é uma transformação completa. Então, a energia cinética vira potencial elástica, ou a potencial elástica vira cinética. Eu botei a cinética antes porque eu quero isolar a velocidade, não te esquece que eu quero que a velocidade seja aumentada 4 vezes. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, e a potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Cuidado para não confundir com o kx, que é força. Então, tu corta, e aí o que acontece? A velocidade, ao quadrado vai ser igual a kx ao quadrado dividido pela massa, certo?
Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada do k vezes o x ao quadrado dividido pela massa. Como o x está ao quadrado, ele sai da raiz. Então, a velocidade é o x, que é a deformação, multiplicado pela raiz quadrada do k sobre a massa. Então, eu quero que a velocidade aumente 4 vezes. Para a velocidade aumentar 4 vezes, qual é a relação entre a velocidade e a deformação? São diretamente proporcionais, porque não está dentro da raiz. Então, para essa velocidade aumentar 4, essa deformação aqui tem que aumentar 4. É uma opção. Então, manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação? Não. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação? Sim, porque a velocidade e a deformação são diretamente Brasil. Beleza? Bom, a próxima questão, a 4, também é uma questão clássica que, né, é difícil o professor de ensino médio não comentar sobre isso em sala de aula. Como é que funciona o canudinho? A gente enfia o canudinho no líquido, né? E aí a gente tem que chupar. Por quê? Porque aqui tem a pressão atmosférica entrando no canudo e aqui também nas bordas do líquido. Quando tu chupa, tu reduz essa pressão atmosférica aqui, né? Tu faz com que o teu diafragma reduza a pressão dentro do teu corpo. E aí o líquido sobe pelo canudinho. Então, na realidade, o líquido sobe porque a pressão dentro da boca, é inferior à pressão atmosférica. O que acontece aqui, tá? Tu tá usando 2 canudinhos iguais, só que tu deixa um canudo no suco dentro do líquido e o outro de lado de fora do líquido. Quer dizer, tu vai tentar diminuir a pressão dentro da boca, mas o ar vai entrar pro outro lado. Então, tu tem dificuldade em bebê-lo, por quê? Porque tu vai ter dificuldade em diminuir a pressão dentro da boca. Porque tu tá chupando por um canudo, mas o ar vai estar entrando pelo outro. Então, essa dificuldade ocorre porque a força necessária para a sucção do ar dobra de valor. Nada a ver, né? A densidade do ar é menor que a do suco. Sim, isso é verdade, mas não tem nada a ver com a resposta. A velocidade com que o líquido sobe, nada a ver. Tem que ser pressão. O peso, nada a ver. Só pode ser a letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o canudo. Então também ficou uma questão fácil, porque as alternativas aqui, né, não criaram dificuldade para te ver qual que era a correta. Os distratores não foram bem feitos. Bom, essa questão 5 é uma questão de momento. Também não é uma questão complexa, tá? Na realidade, era só saber os tipos de alavanca, né? Então, dando uma revisadinha, momento, quanto mais longe do eixo de rotação você fizer a força, maior, né? Quanto maior for o braço da força, mais resultado tem. Por exemplo, tem aqui um peso, né, que tu quer erguer. Esse peso faz a força resistente. E aí aqui tu vai fazer a força potente. Como a força potente em relação ao eixo de rotação que está aqui está mais longe do que a força resistente, essa força aqui, né, nesse desenho, desculpe, a força potente é menor que a força resistente, para manter o equilíbrio, claro, né? Então, o que acontece? Tu faz uma força aqui de 10 newtons, sai uma força aqui de 20 newtons, se a distância uma for o dobro da outra, para exemplificar. Qual é que é o tipo dessa alavanca? Essa alavanca aqui que eu desenhei se chama interresistente, porque a força resistente está no meio. Existem 3 tipos de alavanca: a interresistente, a interfixa e a interpotente. O que o Enem queria aqui era a única alavanca onde a força potente é maior do que a força resistente. Para a força potente ser maior que a força resistente, tem que ser o contrário do meu desenho. A força potente tem que estar perto do eixo. Então, o que acontece no alicate aqui? O alicate é uma alavanca fixa. O ponto fixo está no meio, tá vendo? Tu vai fazer força aqui, ó.
Aqui tu vai ter a força potente, tá vendo? A força potente é longe do eixo. E aí o objeto que tu vai colocar aqui é que vai receber a força resistente. Ele está perto do eixo, então essa força vai ser multiplicada. Tu vai fazer 10 newtons aqui, vai sair 20 newtons aqui. Carrinho de mão é a mesma coisa, ó. Tu ergue o carrinho de mão aqui, ó. O eixo tá aqui, tá vendo? E aí tu bota os pesos que tu quer erguer aqui. Então o carrinho de mão é exatamente o desenho que eu fiz ali do lado. E aí, se tu pensar, o carrinho de mão, o quebra-nozes e o abridor de garrafa são todos iguais. Ó, tu bota a noz aqui e tu faz força aqui no quebra-nozes, né? Tu faz força longe do eixo. O abridor de garrafa, tu apoia ele aqui na garrafa, aqui vai estar a força resistente e tu faz a força aqui. Então, a única é a pinça, ó. A pinça, o que que acontece? Aqui tá o eixo, tá vendo? Aí aqui tu vai fazer a força potente. A força potente está perto do eixo e aí a força resistente vai estar lá na ponta. Então, nesse caso, a força potente é maior do que a força resistente. Aqui tu vai fazer 20 newtons e aqui vai sair 10 newtons. Então, diminui a força que tu faz. Por isso que só pode ser a pinça. Beleza? A questão 6 também não é uma questão difícil, né? É uma questão bem explorada já no ensino médio, né? Quando a gente tem um prisma, formam as cores do arco-íris, né? Vem a luz branca aqui, vamos fazer ela em vermelho, né? E aí ela vai sofrer a refração aqui no prisma e ela vai se dividir em 7 cores, nas suas 7 cores principais. A que sofre menos desvio é o vermelho e a que sofre mais desvio é o violeta. E aí aqui no meio tu tem então vermelho, depois tem laranja, amarelo, verde, azul, lilás, violeta. Segue a ordem das cores. Então o que que acontece aqui, ó? O feixe incidente está aqui, né? Então essa, né, ele está trabalhando com 3 cores, vermelho, verde e azul. O verde está sempre no meio. Então essa aqui é a vermelha, né? Só que daí tem que cuidar para acompanhar ela. Ela veio, bateu no espelho e bateu aqui, né? Então aqui está o vermelho, o verde é o do meio. Então aqui vai estar o verde e o azul é a que sofre mais desvio dessas 3, só que por causa do espelho o azul foi lá para cima. Então sempre tem que ter cuidado, né? De baixo para cima. Né, de baixo para cima nós temos vermelho, verde e azul. Então é vermelho, verde e azul. Bastante gente acertou isso aqui, não viu esse de baixo para cima, né, geralmente é de cima para baixo e respondeu a letra C, azul, verde e vermelho. Tem que ter cuidado, tá? Essa 7 aqui do gráfico é uma questão bastante algébrica, né, exige mais né, matemática do que física. Ele deu um gráfico aqui da tensão em função da corrente e deu a função do gráfico, que é uma função, né, um polinômio do segundo grau. Quer dizer, esse resistor aqui não é um resistor ômico. E aí ele pede o gráfico da resistência em função da corrente. Bom, vamos copiar a função para cá. A DDP, a voltagem, é igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. Ele quer transformar, ele quer o da resistência. Bom, a gente sabe a relação, né? O famoso URI. Então, o U é o R vezes o I. Então, no lugar do V, que é o U, eu posso colocar R vezes I. Então, fica resistência vezes corrente igual a 10I mais I ao quadrado. E aí, se eu cancelo esse I, cancelo esse I, cancelo esse quadrado, eu fico que a resistência é igual a 10 mais I. Né? Então, virou uma função do primeiro grau. Então, o gráfico vai ser uma reta. E aí, claro, quando a corrente vale 0, a resistência vale 10, então não pode partir da origem. Deixa eu subir aqui para ver os gráficos, né? Faltou aqui, né? Esse é o A, o B, o C, estão embaixo, né? É esse gráfico aqui, né? Tá partindo porque ficou 10 mais I, né? A função é 10 mais I, então é essa letra D aqui que corresponde a esse gráfico aqui, né? Partiu quando é 0 é 10, e aí quando é 1 é 11, quando é 2 é 12. Só vamos dar uma olhadinha na letra E aqui que está na próxima página. Nada a ver, a letra E aqui é uma parábola, então só podia ser ali a letra D. Beleza?
Já que estamos aqui, vamos para 8. A 8 diz que alguns peixes, como poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma DDP de 600 volts. O quadro representa a potência de equipamentos e ele pede o equipamento que tem potência similar àquela produzida por este peixe. Bom, bem simples também, né? Fórmula tradicional da potência, a potência é π, I vezes U. Então, a corrente que o poraquê produz é 2 com uma voltagem de 600. Então, ele produz uma potência de 1.200 watts. Então, é só associar aqui, né? 1.200 watts, potência aproximada, churrasqueira elétrica. Esse ano de 2018 as questões estavam bem acessíveis, tá? Acho que é um dos anos mais fáceis de física do Enem. A questão 9 é um circuito elétrico, sempre tem um circuito elétrico, mas esse circuito elétrico aqui também ele não ficou um circuito difícil, né? Ele dá aqui o circuito, então um polo positivo, né, saindo daqui e tal, a corrente, e aí temos as associações, e aí ele diz qual é a resistência equivalente do circuito quando o toque fecha no ponto A. Então, a chave vai ser fechada aqui no ponto A. Então, aqui nós vamos ter fechado, né? Então, o que acontece? Essa resistência aqui está morta, essa não vai funcionar, né? A corrente vai chegar aqui, ela vai encontrar esse nó aqui, ela vai se dividir em duas, né? Metade e metade para cada um, porque são exatamente iguais. Aí, né, elas vão se encontrar aqui nesse nó de saída e aí passa a corrente inteira aqui. Então, esse circuito ficou uma associação em paralelo de 4 com 4 e em série com o outro 4. Paralelo de dois números iguais é a metade, né? Então 4 em paralelo com 4 fica 2, e aí mais o 4 em série soma 6. Também é uma questão bem simples de circuitos. Nossa, perto dos circuitos que já caíram no Enem, é uma questão bem simples mesmo. A questão 10 é de eletromagnetismo, né? E aí, o que ele diz? Que fala da etiqueta inteligente, né? Ela pode funcionar sem baterias, quer dizer, para ela funcionar sem bateria, tu tem que ter uma corrente induzida. Tu tem um microprocessador de silício, uma bobina de metal, tá vendo o que é a bobina de metal? São as espiras, né? E um encapsulador, que é um material de vidro ou polímetro envolvendo o microprocessador e a bobina, para isolar. Na presença de um campo de radiofrequência gerada pelo leitor, não vamos nos esquecer que onda de rádio é uma onda eletromagnética, né? Então ela tem um campo magnético inserido dela. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Então, o que é isso aqui? Indução, isso é uma questão de indução. Como é que a indução funciona? Variação de fluxo, a gente tem que se lembrar. A indução sempre funciona por variação de fluxo magnético. É o famoso Faraday. Então, a etiqueta funciona sem pilhas. Como que ela funciona sem pilhas? O campo elétrico... Não é o campo elétrico. Não é o campo elétrico. O campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Só pode ser a letra C. Porque aqui diz que o magnético aquece os fios da bobina, nada a ver. E diz que o magnético da onda de rádio diminui a ressonância, nada a ver também. Então a única possível era a C. A 11 é ondas. Então nós temos um sonorizador. Tem aqueles dispositivos que vão na estrada, né? E quando o carro passa em cima faz barulho. O veículo está andando com uma velocidade constante de 108 por hora e as faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. E aí pede a frequência da vibração percebida pelo condutor. Bom, a gente sabe que a velocidade é o comprimento vezes a frequência. A velocidade é 108 por hora. 108 por hora tu tem que dividir por 3,6, né? Nunca dá para
né, misturar. 108 dividido por 3,6 são 30 metros por segundo. Então o carro está andando a 30 metros por segundo e a separação das faixas nada mais é do que o comprimento da onda, né, que é o lambda, é a distância que a onda percorre. Então, 8 centímetros, a gente tem que botar aqui 8 sobre 100, né? As unidades têm que ser compatíveis e pronto, tu vai achar a frequência. Então, o 100 vai para lá, nós temos 3.000, já divide pelo 8, que é igual a frequência. E aí, fazendo rápido, né? Dá para simplificar por 2, fica 1.500 sobre 4. Aí simplifica por 2 de novo, fica 750 sobre 2. Aí simplifica por 2 de novo, fica 375 Hz, 750 dividido por 2. E aí também, né, bem tranquilo. A questão 12, bom, essa é uma questão aquelas que o Enem gosta, bastante interpretação gráfica, né, claro que aqui tem que ler a questão com bastante atenção, tem que ver todos os detalhes, mas, de novo, a solução dela não é uma solução tão complexa, por causa das alternativas. Bom, o que interessa aqui, né? Essa parte aqui, ó. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, retângulo 1 do gráfico. Então, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do gráfico. Vou escrever fininho, tá? Não excitaríamos o pigmento azul, tá vendo, ó? Esse, ó, o pigmento azul aqui é a faixa contínua, então o azul aqui não é excitado por essa frequência. O pigmento verde seria ativado ao máximo, então o verde aqui, ó, ele tá na casa aqui, tá vendo, ó? Esse pigmento aqui é o verde, até vou pintar ele, ó. O verde, então, ele tá na faixa aqui dos 100%, tá vendo? E o pigmento vermelho, então ele diz que esse aqui é o vermelho, ó. O vermelho está ativado na faixa de 75. Isso dá uma sensação de cor amarelada. Então, né, 100% de verde e 75% de vermelho dá uma cor amarelada. Beleza. Já uma luz na faixa do comprimento de 600, o retângulo 2. Então, agora aqui nós temos que analisar esse retângulo aqui, ó. Aí, agora aqui já mudou bastante, né? Olha aqui onde é que está o vermelho, ó. Continuando aqui o vermelho. O vermelho está aqui assim, né? Mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Tá vendo? Se tu pegar o ponto aqui, dá mais ou menos a mesma coisa. Só que o verde caiu lá para baixo, né? Então, o 2 não excita o azul, excita quase a mesma coisa do vermelho, praticamente a mesma coisa do vermelho, e o que mudou foi o verde. Então, ele diz isso, ó. Estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75. Então, o próprio enunciado diz que o pigmento vermelho está sendo estimulado igual. Né? E essa cor seria laranja avermelhado. Né? Daí ele fala agora do daltonismo. Né? Agora, olha a pergunta dele. Né? Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com esta característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, tá? Então ele não enxerga o verde, com as luzes de 530 e 600. Cara, se ele não enxerga o verde, né, o verde sumir dessa equação, o que ele vai ver? Ele vai ver exatamente as duas cores iguais, como sendo vermelha. Porque tanto essa cor, né, esse comprimento de onda aqui do 1 e esse comprimento de onda do 2, né, se ele não tem o pigmento verde, ele vai estimular o vermelho na mesma coisa. Então, o que ele não vai conseguir fazer? Ele não vai conseguir distinguir as duas cores. Para ele, essas duas cores de comprimento de ondas diferentes, né, vão ser iguais. Então, letra E, distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Beleza? Exige um pouquinho mais de raciocínio, de leitura, mas é uma questão bacana. A questão 13 gerou um pouco de dúvida, tá? Por quê? Por causa da história do curto-circuito, tá? Quem nunca instalou um alto-falante na vida, que é a maioria do pessoal que faz o Enem, né? Ninguém é obrigado a saber isso, não saberia que o alto-falante não queima. Mas, enfim, o que acontece nessa questão, tá? Bom, dá uma lida inteira, mas diz que no primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante. E no segundo, mostra a ligação na qual a polaridade está invertida.
Então, no primeiro caso aqui, ó, positivo com positivo, negativo com negativo, aqui também positivo com positivo, negativo com negativo. Aqui ele fez o alto-falante E tudo certo, só que o D ele inverteu. Quando ele inverte a ligação do alto-falante, o que que acontece, tá? Quando a música deveria produzir uma crista, ela vai produzir um vale, esse alto-falante vai trabalhar ao contrário. Tu já foi perto de um alto-falante, já viu que ele vibra. Então, esse alto-falante aqui, quando esse estiver vibrando para frente, esse vai estar vibrando para trás. Ele não vai entrar em curto-circuito, o alto-falante não vai deixar de funcionar. Só que ele vai produzir uma onda oposta. Então, quando essa onda aqui for uma crista, essa onda aqui vai ser um vale. O que que isso vai produzir? Em alguns pontos, uma interferência destrutiva. Então, a letra B fala do batimento, nada a ver, né? Nesse caso aqui teriam que ser frequências próximas, né? Não vai ser batimento. Letra E. O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase, ó, tá vendo bem certinho, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes. Então, só pode ser a letra E, justamente por causa dessa diferença de ondas. Mas o aluno não era obrigado a saber isso, né? Então é complicado. Enem de 2018, gurizada. Bom estudo, se puxem qualquer coisa, me manda mensagem que a gente resolve. Abraço. Beleza, eu acho que era isso aí, eram essas as de física.